Fim de jogo na Vila Belmiro. Tudo igual, 1 para o Santos, 1 para o São Paulo, Gabriel Sá. São Paulo conquista um ponto fora de casa, Gabi. É isso, fim de jogo aqui na Vila Belmiro, o empate em 1-1. É um jogo assim, que obviamente você não pode descartar um ponto fora de casa, ainda mais em um clássico da forma que foi, né? Mas a sensação que fica é que o São Paulo poderia ter vencido o jogo, né? Assim, não falo que é um gosto amargo. Gosto amargo talvez seria ter tomado um empate no final, tá? O São Paulo até saiu atrás do marcador e foi buscar. Muita diferença quando entra Lucas, entra Marcos Antônio e Caleri, né? Entre Caleri não, Luciano, né? Mas o Caleri entrou bem na grande área por ali. Tem que falar do Lucas Moura também, o único bom jogo dele talvez na atual temporada e que siga assim ganhando confiança. E o São Paulo, que fez um jogo com gosto de poderia mais, gosto de que talvez poderia ter feito ali o gol da virada, mas o Santos também, não é que o Santos não jogou depois que entraram os três, o Santos também teve chance. Então os dois poderiam ter saído com o resultado melhor aqui, essa é a sensação, o ponto fora de casa não é descartável. Em dado momento da temporada vai ter que rodar o elenco, isso é um fato. Quem vai entrar, quais são as peças que vão rodar esse elenco, esse talvez é o ponto principal. Como que vai ser essa forma, né? De que forma você vai conseguir rodar aí os seus principais jogadores? E aí tem que ter mais opções no banco, ou usar mais a garotada da base também. E uma pena a forma que tomou o primeiro gol do São Paulo. O Rafael espalmou mal ali, não poderia, e o Maia não estava marcando também como primeiro volante. O Maia realmente talvez é a notícia ruim de hoje, porque o Maia poderia ter usado a chance para ter mais espaço no time e não foi assim. É isso, bora então ali com Senna, Caio Domingues, JP Ferreira e já aqui o nosso pós-jogo com Felipe Oliveira e Matheus Conceição. Tamo junto, abraço. É isso, no comando então agora começa o nosso pós-jogo com os comentários aqui também do nosso Caio. Antes, Caio, te agradecer, né, claro, pela companhia aqui, uma satisfação imensa ter você comentando seu destaque final, depois pode comentar também junto com o Senna no pós-jogo, mas seu destaque final desse empate do São Paulo contra a equipe do Santos, antes da gente passar a palavra para o Ricardo Senna. Bom, eu que agradeço, um prazer aqui estar com vocês. Acho que o São Paulo fez uma partida sólida, o que é muito bom, dado o início que a gente teve de temporada. O São Paulo vem numa crescente, o São Paulo começa a parecer um time com entrega. Eu acho que a gente não pode tirar da equação a não expulsão no primeiro tempo. O Daronco, na minha visão, interferiu no resultado da partida, porque para mim o Caleri teria condições de gol ali. Teria que ser um cartão vermelho, o que mostrou no jogo passado que é determinante. São Paulo com 1 a mais no jogo passado atropelou o Santos. Mas, de forma geral, para mim, destaque a volta do Lucas, né? A volta, digo, do bom futebol do Lucas. A movimentação que o Marcos Antônio traz para o time está cada vez mais clara. E eu gosto muito do Caleri. Estava falando aqui nos bastidores o quanto é importante ter Caleri e Luciano bem para o São Paulo nessa temporada. É isso, nosso Caio Domingues participando aqui com a gente nos comentários, bem demais, 1 pro Santos, 1 pro São Paulo. Ricardo Senna assume agora então o pós-jogo do Arquibancada Tricolor. Abraço! Meu Deus do céu, que sufoco até o final, a gente segurando aqui a torcida e tudo. É claro que a expectativa e o desejo era uma vitória do São Paulo, né? Mas acho que dentro de todo o cenário que a gente vinha encontrando, o resultado acaba não sendo tão ruim, né? É lógico, o São Paulo tem que jogar para ganhar, a gente tinha que ter esses 3 pontos, empurrar o Santos para uma crise, mas assim, o São Paulo sai aí dos males o menor, né? Fazendo um comentário rápido e já pedindo para você ficar aqui no nosso pós-jogo, que já tem o Felipe Oliveira com o Matheus Conceição, coletiva, zona mista, notas dos jogadores e muito mais, né? O São Paulo entrou com um time mais cauteloso, achei, como a gente falou no pré-jogo também, o ataque pesado, né? Caleri e Tapia acabam sendo mais pesados. O Pablo Maia teve mais uma oportunidade, não convenceu. Aí você vê que o Crespo opta até pelo Luan, né? Para trazer ele para o banco, e o Luan acho que até fez o arroz com feijão ali, né? Até fez uma jogada de ataque ali no final. Então o Pablo Maia vai acabar perdendo essa posição no time, né? E merecidamente. O Crespo erra, ao meu ver, ao manter muito tempo, né? O ataque muito pesado. Talvez uma opção de mais velocidade ali pudesse ter dado um gás maior para o São Paulo no primeiro tempo.
Ele demora um pouco para mexer, isso é uma característica que a gente já fala aqui há algum tempo, mas as alterações que ele fez foram boas, ao meu ver. Quando entra ali Marcos Antônio, Luciano e Lucas, muda o jogo completamente. O primeiro lance já arruma uma falta na entrada da área e a jogada do gol, né, também concluindo ali com a finalização do Caleri. Lucas entrou bem no jogo, no final teve alguma dispersão ali, distraiu um pouquinho, né? Mas eu achei que entrou bem no jogo, fez algumas boas jogadas ali de ataque também, o que ajuda muito a ganhar confiança. Achei ele mais solto, né, ali no meio de campo também, isso aí é bem bacana pra gente. O Luciano entrou bem também, né? E o time muda, né? O time muda completamente quando a cavalaria toda tá em condições. E o Marcos Antônio, cara, muda o jogo, sinceramente. Melhora o entorno, né? O Bobadilha melhorou e tal, o Danielzinho também. Fica alguns pontos de atenção, né? A falha do Rafael, ela não pode se repetir em nenhum jogo, né? Mas num jogo grande desse, espalmar a bola para dentro da área, isso não pode acontecer, né? Isso já aconteceu em outros momentos. São Paulo tem que ter mais atenção na saída de bola. As poucas chances que o Santos teve foram muito porque o São Paulo entregou de presente, né? Saídinha de bola, saída errada ali, que não pode ter isso, né? E, no geral, acabou sendo dos males o menor, dentro do possível, um resultado aceitável, né, num campeonato brasileiro, como o Caio falou. E aí, Caio, eu queria que você fizesse aqui também essa última participação conosco, enquanto a gente vai já para a transição lá para o Felipe, para o Matheus, as suas considerações do jogo, porque no fim das contas acaba sendo um resultado interessante para o São Paulo, pensando em campeonato brasileiro, o Santos na crise, né? A gente vê os números aí que o São Paulo deu uma equilibrada melhor, finalizou mais até, né? E poderia ter saído com a vitória hoje, né, Caio? Com certeza. Acho que o mais importante, assim, é que é um campeonato longo e uma temporada que estava se desenhando muito complicada para o São Paulo, né? Até a entrevista polêmica do Crespo, a chegada do Rafinha, a fala do Luciano pedindo para a torcida não abandonar. O que se desenhava há 2 semanas atrás era um cenário extremamente complexo e desesperador para a torcida tricolor. O Morumbi cheio no clássico do Campeonato Paulista, a vitória sobre o Flamengo, um empate fora de casa, eu acho que dão sinais em que o São Paulo começa a enxergar, pelo menos dentro de campo, uma luz no fim do túnel. Algo que parecia terra arrasada, já não parece. O São Paulo, mais do que o resultado, o bom ponto fora de casa, o São Paulo está com uma postura de time. Faz 3, 4 rodadas que o São Paulo já tem uma postura de time. O São Paulo tem buscado o resultado. A nossa vitória sobre o Flamengo foi de virada, o que naquele momento parecia inconcebível, porque o São Paulo mal emocionalmente. São Paulo teve uma boa vitória sobre o Santos, onde não sofreu susto nenhum. E hoje, mais uma vez, saiu perdendo e buscou o resultado. E poderia ter buscado a vitória. Então, acho que mais do que lamentar a não conquista dos 3 pontos, eu acho que a gente tem que exaltar a busca desse 1 ponto. Eu acho que o São Paulo vai construindo uma equipe, o Lucas voltando, o Caleri fazendo gol, o Luciano muito bem nesse começo de temporada, e o Campeonato Brasileiro vai ter uma parada em junho, e a gente sabe como é o São Paulo nessas paradas. Se o São Paulo conseguir engrenar e somar, a gente tem uma sequência, eu não me lembro exatamente na ordem, mas se eu não me engano, Grêmio em casa, a gente tem Chapecoense, Curitiba e Bahia, não sei muito a ordem aí. Dos 12 pontos, se o São Paulo conseguir 9, já começa a dar uma certa tranquilidade no Campeonato Brasileiro para a gente conseguir planejar algo melhor. Algo muito melhor do que vinha se desenhando aí nesse começo de temporada. Então, assim, estou satisfeito com a atuação do São Paulo. Acho que o São Paulo demonstrou que tem condições de fazer um bom campeonato e principalmente com algumas atuações individuais que me trouxeram esse prazer de assistir o São Paulo de novo. Principalmente o Lucas, eu tô gostando muito do Mike, a gente precisa lembrar que ele é um moleque, que ele vai oscilar, tô gostando do desempenho do Mike e
já chegou o Lucas Ramon. O meio de campo do São Paulo tá leve, tá um meio de campo com bom passe, tá um meio de campo criando oportunidades. Então, assim, acho que a gente pode ter um ano mais feliz do que a gente imaginava se o São Paulo continuar nessa sequência.